Aê, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo aqui ao nosso segundo podcast. Segundo podcast da Viva Security. É um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouco mais de informações sobre essa nossa grande área de segurança da informação. Estamos aqui com vários convidados aqui importantes, né? 2 convidados importantes desse segmento. Lembrando aqui, eu sou o Fábio Zanin, diretor comercial da Viva Security. Tem aqui o nosso sócio, o Fabrício, diretor técnico da Viva Security. E temos nossos convidados, o Kleber, que é gerente de segurança da informação da Axia, é uma empresa da área digital. E aí, Clebão? Tudo bem? Beleza? Beleza. Temos aqui também o Cláudio, que é CEO da Magi 5. Eu ia falar já um americano aqui, não. É Magi 5, que é um hub, né, do marketplace, é uma empresa também bastante importante desse segmento. Porque hoje vamos falar da Black Fraud, ou, quer dizer, a Black Friday, né? O que a gente tem que fazer exatamente para que a Black Friday não se transforme na Black Fraud, né? Então é um pouco que nós vamos falar hoje, que a Black Friday, né, que a gente brinca, mas é um dos movimentos mais importantes no mercado, né? Vamos se dizer aí, é o aquecimento para o Natal, né? Para as vendas natalinas, né? Eu trouxe aqui uns números aqui, só para vocês terem uma ideia. No ano de 2022, a Black Friday movimentou cerca de 3,9 bilhões, né, de reais no mercado nacional. E pela uma pesquisa agora da Google, esse número ele vai aumentar 100%. Né? Então, quer dizer, é muito valor aí envolvido, né? E a preocupação de todos é exatamente como que a gente faz essa Black Friday não se transformar numa Black Fraud. Diz aí, Fabrício. Não, acho que é isso mesmo, assim. Eu, de novo, queria agradecer o Kleber, o Cláudio, assim. E eu acho que o ponto é esse, assim. Primeiro, né, eu queria que o Cláudio se apresentasse um pouco melhor. Por que a gente tem hoje um hub de marketplace? Por que isso é importante na Black Friday? Como que era antigamente, né? O Kleber aqui, ele foi de um grande marketplace também. Acho que ele tem bastante informação desse antes e depois. E o que mudou a respeito de como os vendedores realmente eles efetivam as vendas desses grandes marketplaces. Cláudio, se puder. Primeiro, eu quero agradecer o convite, muito legal. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fabrício. Eu acho que é muito importante falar sobre segurança. Isso a gente tem percebido que nas startups e nas empresas em geral, mas especialmente e também nas startups, né, que são empresas modernas de tecnologia, tem deixado em segundo plano, né? Isso é um perigo muito grande. A gente tem muito cuidado com isso. E a gente sempre fala que as empresas, nós somos um hub de integração e automação para quem vende nos grandes marketplaces. Então, Mercado Livre, Shein, Amazon, Magalu, a gente é certificado em todos esses marketplaces e a gente tem uma preocupação genuína com a questão de segurança. Porque muitas vezes o vendedor ele não se dá conta do risco que ele está correndo ao escolher qualquer um. Sabe, dificilmente você vai ter exceto as grandes companhias que têm essa preocupação, os médios e pequenos vendedores, eles acham que eles não seriam afetados com uma possível invasão ou um possível problema de segurança voltado dentro da minha empresa, dentro do Magis. Mas é uma mentira isso, porque se eu não me preocupar com isso, não me preocupar com essa questão de segurança, eu posso travar uma operação. Então imagina que hoje os marketplaces, eles punem quem atrasa a entrega, eles punem quem não entrega no prazo. Aí imagina dentro de uma a gente está esperando aí movimentar só no dia da Black Friday aí entre 500 a 600 mil pedidos, ou seja... Só na sua plataforma. Só na minha plataforma, então 600 mil, 700 mil pedidos facilmente. Então a gente está falando mais de 2, 3 milhões de pedidos nesse período de Black Friday. Então imagina um vendedor com 5 mil, 10 mil vendas para expedir de manhã, e ele vai lá e por um problema de segurança meu, ele não consegue acessar a plataforma e ele não consegue emitir nota fiscal, não consegue emitir etiqueta. A vida dele vai virar um caos, ele vai atrasar e na outra ponta o marketplace não vai se importar com isso. Então,
A gente sempre fala que dentro desses dois modais, né, de entrega e vendas, tem uma preocupação sim. Ainda bem que a grande maioria das empresas sérias, alguns marketplaces se preocupam com isso, então eles exigem um nível de certificação que nós temos hoje, mas sim, a resposta é o vendedor, o pequeno e médio vendedor que está assistindo, especialmente as grandes empresas que têm uma preocupação com reputação, elas devem sim questionar qualquer serviço, qual é o nível de segurança que ele tem com relação ao mercado. Ou seja, Cláudio, você está dizendo assim, antigamente, se eu sou um vendedor, eu me conectava na Shine, no Mercado Livre, no Mercado Livre, Americanas, assim por diante, e eu tinha que tratar um por um. Exato. Hoje você consegue automatizar isso para todo mundo. É isso? Mais Sim, ou menos? é isso. Então imagina que todos os marketplaces vão mandar pedido para o Magis, o Magis vai processar, trazer as etiquetas e emitir nota fiscal, toda a parte de expedição é feita pelo Magis. Ou seja, nós somos um concentrador dessa operação. Ao invés dele ter que entrar em cada marketplace e fazer a operação, ele faz a partir de uma única plataforma. Esse é o que vai possibilitar ele escalar as vendas. Ia ser praticamente impossível, né? Ele vender, né, e ter que gerenciar todo esse organismo aí vivo, né, de geração de pedido, colocar isso no SAP e por aí vai. Impossível, né? Impossível. Hoje, para escalar, se ele tiver um negócio pequenininho, mas a gente tem empresa que fatura, vai ultrapassar R$1 bilhão de faturamento só em marketplace. Uau. Então, eu tenho muitas empresas médias que faturam 10, 15, 20 milhões por mês em marketplace. Uma operação dessa não é sustentável sem um hub de tecnologia, sem tecnologia, na verdade. Né? Sem tecnologia como todo. E segurança da informação, Sim, né, que é o calcanhar de Aquiles aí, né, para não virar o Black Fraud. Diz aí as suas colaborações, Kleber, como é que você vê esse movimento do mercado aí, faturando bilhões, e essa retaguarda das empresas, o que precisa aí de retaguarda para enfrentar o cybercrime, né, que está ali preparado para poder fraudar a qualquer momento. O que o Cláudio falou. Acho que as empresas, acho que independente do tamanho delas, tem que investir em segurança. Porque a gente tem muitos riscos que estão ali associados na cadeia inteira. Então, acho que desde o próprio consumidor tem que estar preparado também para estar conscientizado com segurança, e as empresas também, porque os criminosos, como a gente fala, o cangaço digital é criativo. Ele não está para brincadeira aqui, não. Então, gostei desse termo, cangaço digital. Cangaço digital. Boa. E a gente está falando de um monte de gente espalhada, né? Então não é um grupo só, né? São vários grupos que se comunicam. Então a gente tem que preparar, porque vai ter o caso de N tipo de formas de atacar e todas as formas vão causar um efeito que o consumidor vai ser prejudicado, as empresas vão ser prejudicadas e até como o Cláudio comentou agora há pouco, até negócios podem acabar, né? Então, por um problema de segurança. E é interessante isso que você falou, né, Kleber, esse cangaço digital, né? Os atacantes, eles se preparam para essas épocas. Eu estava ouvindo hoje no rádio, teve o show deveria ter tido o show da Taylor Swift, acho que domingo, né? Não teve. Aí não teve, por uma série de problemas meteorológicos e tal. E o pessoal foi para a praia, não sei muito bem qual que foi a história. E o Rio de Janeiro, ele começou a virar um problema, né? Porque os caras, eles estão se preparando quando tem esses grandes shows para ir lá roubar as pessoas e tal. No caso do crime cibernético, assim, a gente tem uma coisa muito parecida. A gente está muito acostumado a falar de ransomware, aquilo que, né, os atacantes, eles estão se preparando para bloquear uma empresa, né, para que ela deixe ali de operar, né? Na Black Friday, como é o tema do ransomware na Black Friday? Esse é o principal ponto ou tem outros que você acha que são mais importantes? Hoje, para grandes empresas, vamos dizer assim, para os grandes marketplaces, o ransomware é uma das maiores preocupações ainda, continua sendo, até porque desde 2022, principalmente, vem subindo muito a quantidade de ransomware, né? Semana após semana a gente vai falar de um caso fora ou aqui mesmo no Brasil. Mas na Black Friday a gente pensa muito também, por exemplo, DDoS. Imagina que um grupo atacante pode fazer um DDoS no marketplace, derruba, as vendas caem e, por exemplo, ele está vendido em ações do outro lado. Então, assim, ele tem muitas coisas que podem acontecer também para prejudicar empresas do varejo nesse período, que os cybercriminosos também utilizam desses meios. No caso, por exemplo, também, os atacantes
já agora no cliente final, né? Eles podem roubar as contas, eles fazem phishing, criam links falsos, com sites falsos e promoções falsas para atrair as pessoas. E as pessoas, enganadas, acreditando que estão comprando, às vezes, no site oficial, ou acreditando que aquela é uma oportunidade única na vida dela, ou fazem o Pix, ou até mesmo passam o cartão de crédito e nunca recebem a compra e foram enganadas ali nessa fraude. É interessante isso, né? Porque essa questão... A gente sempre fala muito da questão de democratizar a cibersegurança, né? Popularizar, né, esse tema, que é um tema bastante, né, técnico, né? E de que forma que a gente populariza, né? E traz isso de uma forma mais simplificada, né? E a gente percebe que essa questão, principalmente do consumidor, ele é um ponto, assim, da cadeia como um todo, né? Um elo que é fragilizado exatamente por acreditar, muitas vezes, naquilo, né? A promoção do perfume, né? Você estava comentando ali, né? A promoção do perfume, ou da viagem, né? A viagem dos sonhos, quer dizer, muito mais barato, quer dizer... Que pode até ser por conta da Black Friday. Pode até na ser. Verdade, ele acaba achando que é por conta de principalmente na Black Friday, né? Quer dizer, que tem essas promoções e leva o consumidor a ter essa reação de ir lá e clicar no link e aí... Achar que é oportunidade. Até a história do perfume é engraçada, eu contei pra você mais cedo. Minha esposa mandou o link. Nossa, olha aqui o site que minha amiga mandou pra mim. O perfume tá mais barato do que aqui. Que eu fui em setembro pro Paraguai. Tá mais barato que no Paraguai. Nossa, tá metade do preço que tava lá. A gente pagou caro. Aí eu, manda esse link pra mim. Menos de 10 minutos. Eu olhei, vi que o CNPJ, o endereço tava de São Paulo. Eu olhei no CNPJ, o endereço era do Rio de Janeiro. Aí eu fui pesquisar o nome dos donos. Todos eles. Mas você é um especialista, mas eu vou né? falar... Todos eles tinham estelionato. Você comentou isso, mas recentemente aconteceu isso em casa também. Minha esposa passou um link e falou, olha, no site da Americanas, imagina que ela está no Instagram, apareceu uma propaganda da Americanas com um jogo de malas. Ela falou, só que está muito mais barato, está muito barato. Ela mandou, eu entrei, era o site da Americanas com outro endereço. Né? E aí, assim, coincidentemente, o desconto só era para Pix, né? Era para valor Pix, não tinha opção de cartão, mas veja, o cara está no Instagram, uma propaganda que ainda é diferente. Isso ainda é um outro problema, né? Porque o consumidor ele acha que ele está comprando da Americanas, porque é um site, só que ele não lê aí o endereço. Na hora que eu olhei, eu falei, não, alguma coisa tá. Aí eu olhei o endereço e falei, cara, mas era o site, efetivamente o mesmo site, com o mesmo design da Americanas. E nessa época de Black Friday, eles começam a colocar, por exemplo, assim, Americanas Black Friday, por exemplo, Magalu Black Friday. Criam outros domínios, gente, né, nenhum marketplace vai mudar o domínio da Black Friday. Não comprem outro domínio, só comprem no domínio oficial. Isso é uma dica de ouro, viu? A gente estava comentando agora nos bastidores com relação ao livro do iFood, que o iFood estava perdendo 20 milhões de reais por mês em fraudes. Quer dizer, é um negócio absurdo você pensar em 20 milhões de reais em comida, né? Pô, todo mês o cara perde. E aí dizendo, e o problema é que isso me levantou também uma outra situação, quando você tem uma fraude, muitas vezes dentro de uma empresa, especialmente para quem atua no B2C, às vezes ela só vai descobrir, ela não é em tempo real, né? Então, quando ela descobriu, já tem 3 meses de legado para ele admitir. Se esse mês ele descobriu que está tendo 20 milhões, são 3, 4 meses anteriores, ou seja, a conta não são de 20, pode ser de 80, 100 milhões de reais. Né? Justamente por isso que eu estava fazendo essa analogia com o lance da Taylor Swift, né? Então, todo mundo está se preparando há muito tempo, quer dizer, os atacantes estão se preparando há muito tempo para a Black Friday, né? Então, estão criando links falsos, estão criando sites falsos, estão criando domínios que, né, parecem ser os domínios da promoção do Black Friday. Como que as equipes, assim, tanto do lado do seller, Cláudio, quanto do lado do marketplace, Kleber, eles podem se preparar também contra isso, né? Então, a gente tem essas preparações acontecendo do lado do atacante e do lado da empresa. O que ela pode fazer aqui? Tem equipes especialistas para encontrar sites falsos?
Como que é isso? Não, do nosso lado, a gente, como uma ferramenta que tem que dar suporte ao vendedor, a gente tem um monitoramento, porque a gente percebe, às vezes, é o que a gente sempre fala assim, de segurança o cara ele sai tentando ver qual é a porta está aberta, né? Então, às vezes ele fica tentando abrir a porta. Então, o que a gente está o tempo todo monitorando alguma tentativa. Então, às vezes você vai lá, você tem um aumento do tráfego. Então, a gente está o tempo todo ligado nisso, né? A gente tem o apoio de vocês, inclusive, para esse tipo de... Obrigado pela propaganda. Né? Não, e fala assim, e aí eu posso até fazer uma propaganda, não uma propaganda, assim, comentar isso. A gente, por muito tempo, a gente também, no começo, a gente não tinha essa preocupação tão grande. Hoje, a gente tem uma preocupação real, porque a gente movimenta milhões e milhões de dados. E não ter esse sistema é importante. Então, o que a gente olha? A gente já tem um super acesso, né? Vai triplicar, quadriplicar o nosso movimento no dia. E fora isso, a gente fica muito de olho e eventualmente... Porque quando ele chega, a tendência chegou, tem dificuldade, ele vai para o próximo. Então, a gente não quer ser o cara que tem facilidade. Se a gente recordar, no começo do ano passado, Americanas teve um problema e levou muito tempo para se recuperar em termos de tecnologia, mas é Americanas. Uma empresa menor, uma empresa como a minha, talvez não sobreviva a um ataque sério, né? Então, o que a gente procura é como se cercar e como se proteger, porque se eu refletir isso para o seller, vai ter problema. E o marketplace mais ainda, ou seja, eu não posso errar com o seller e não posso errar com o marketplace. Então, olhar nesses momentos. E outra, Fabrício, a gente está falando agora da Black Friday de 2023. Mas vai ter 2024, vai ter 2025. Cada vez a gente vai ter mais consumidores. E a gente tem Natal, a gente tem datas especiais como 11/11, 10/10 da Shopee, que movimenta milhões e milhões de pedidos. Então, aqui a gente está tratando de um momento, de uma fotografia. Recorte, né? Recorte. Mas às vezes a pessoa está em março assistindo agora sobre isso e não esqueça que em novembro vai ter de novo. E vai ser maior do que a do ano anterior. Porque é sempre uma tendência a mais consumidores chegando, né? Então, tem que estar de olho. E do lado da empresa, assim, o que precisa? A preparação, que vocês falaram que é importante, que do mesmo jeito que o atacante se prepara, a defesa também tem que se preparar. Então, você precisa ter um bom time de segurança de desenvolvimento, um bom time que trabalha com DevSecOps, Application Security, para você preparar a aplicação. Porque na hora que chegar lá no dia, não adianta. Se a aplicação já estiver com defeito, não vai ter como você baixar a aplicação, corrigir e subir. Isso leva muito tempo. E você precisa ter um SOC preparado, que é um serviço que vocês também têm, para você ter e verificar a anomalia. No dia da Black Friday é um pouco mais difícil, porque a própria Black Friday já é uma anomalia no mercado. Você até espera um movimento maior, você espera alguma coisa, mas você pode ter booms, então você vai ter muitas anomalias para você poder olhar. Então é bem mais difícil você conseguir identificar uma anomalia de fraude. Então, você tem que ter a parte do SOC e para você, quando fala dos links falsos, tem a área de Threat Intelligence. Então, você precisa ter essa área também que é o que essa área faz. Ela vai na Deep Web, ela vai nas redes sociais e fica pesquisando coisas que estão acontecendo relacionadas à sua marca. Porque os cybercriminosos, quando faz o link falso, né, ele fez um site igual Americanas, está relacionado a Americanas. Sim. Então, ele começa a prestar atenção nisso. Até no Reclame Aqui, ele se olha. Por quê? Porque o cara que comprou num link falso desse, não entregou, aconteceu algum problema, ele vai no Reclame Aqui muitas vezes e reclama lá. Poxa, tá aqui, ó, não teve essa compra, não existiu esse cliente aqui na minha loja. Então, eles vão atrás disso e começam a buscar essas informações. Por quê? Porque daí você consegue, através de contrato com as operadoras, daí você tem contratos e contatos diretos com as operadoras da internet, consegue derrubar o domínio para você buscar essas informações. Isso. Explica um pouco esse trabalho, assim, né? O pessoal chama isso de takedown. 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 Então, é exatamente isso, né? Você tem um grande evento como o Black Friday. Na verdade, até eu estava preparando aqui, eu vi que, na verdade, a Black Friday é o 5º evento de volume de vendas, né? Obviamente, eu acho que Natal, Dia das Mães, né? Dia das Mães. Só que a gente dá uma importância para Black Friday muito grande quando a gente fala... É que é mais concentrado, Fabrício. É a questão da concentração. É diferente. Natal vende, mas assim, nada se compara ao volume que acontece no horário, no dia e depois das 6 horas da tarde. Sim. É um negócio absurdo, assim. Das 6 às 11 da noite, o acesso, a gente vai acompanhando o número de pedido que vai caindo, é um negócio impressionante, assim. E essas antecipações que estão
estão ocorrendo agora? É exatamente para evitar esse boom do dia da sexta-feira? Ela distribui um pouco. Distribui um pouco, mas assim, o dia a gente monitora o número de pedidos, tem aposta lá, então tem bolão, quantos milhões de pedidos vai bater e tal. É um negócio absurdo, porque você vê assim, é o dia inteiro acelerado, né, comparado aos outros dias, mas das 6 horas da tarde o negócio começa... É absurdo, assim. E no Marketplace você começa a se preparar para Black Friday 6 meses antes. Já começa a fazer testes de carga, já começa a fazer um monte de teste, preparação 6 meses antes. 6 meses antes. Se eu não me engano, onde eu trabalhei, acho que quase 2 meses antes, alguns sistemas de venda você já não podia mais fazer mudanças, fazer atualizações para que ele tivesse com aquela mesma experiência até a Black Friday. Ou seja, tem um congelamento aí, né? Isso, naquela parte daquela área. Mas, ô Kleber, só uma pergunta, assim, alguns anos atrás a gente ainda tinha, né, os data centers locais, isso evoluiu para a nuvem e todas as facilidades que a nuvem traz, né, escala, servidores que são lançados automaticamente conforme a demanda vai aumentando. Microserviços, tem uma série de modernizações que foram feitas. Do lado de segurança, assim, o que você entende que foi, assim, houve uma grande mudança também? Ou a gente está perpetuando um modelo do passado? Como que... As tecnologias ajudaram para isso? Não por causa da Black Friday. E não por causa de nenhuma venda do varejo. No Brasil, mudou a segurança por causa da LGPD. Porque quando você passou a responsabilizar as empresas quando tem um vazamento, por exemplo, se tiver um vazamento e por exemplo, mais de 5 estiver envolvida, não vão querer saber. A multa vai ser lá baseada no faturamento lá e vai ser violenta. Então você vai tomar 50 milhões. Não vou tomar porque se eu tomar eu vou atrás de vocês. Entendeu? Então, assim, no Brasil mudou a segurança por causa disso. Então, ou seja, eles têm as preocupações e aumentou a preocupação por causa disso. Não por causa da venda de comércio. Porque, infelizmente, ainda poucas pessoas pensam que segurança é importante no Brasil. Mas você sabe que você tocou num assunto que é importante colocar dentro do contexto da Black Friday. Imagina o seguinte, às vezes você tem um site que a sua preocupação é só com a fraude do cartão. Então, você trabalha e fala, cara, aí eu vou lá... Clear Sale, ela fala, estou resolvido com isso. Só que você está processando, imagina que você é uma marca média ou uma marca conhecida. Então você está preocupado, fala, eu não posso ter fraude no cartão de crédito. E aí você se contrata uma empresa para resolver isso. Só que tem um monte de preocupação adicional, porque o fato de passar o cartão de crédito não quer dizer que você não tem só o cartão de crédito, você tem o dado. E aí, quando você está falando, você tem o dado de uma pessoa física, LGPD, é sério. Então, o cara fala, beleza, não roubou você não perdeu nada no seu só que todos os dados do cartão de crédito, do consumidor, nome do consumidor, o pedido do consumidor... foi na mão de um fraudador. Ou seja, você pode ser punido muito mais do que um eventual fraude no cartão de crédito. E se você enviou o produto e o produto já chegou, você perdeu o produto. Mas eu não digo nem da fraude do cartão, efetivamente. Imagina que eu faço 30 mil vendas no período da Black Friday. Eu tenho 30 mil consumidores. Eu não tive fraude nenhuma do cartão. Todos os cartões foram... Só que o cara conseguiu invadir meu site... pegou os dados. E pegou todos aqueles dados. Ele tem 30 mil consumidores com dados do cartão de crédito, com endereço, com nome, com o que comprou e tudo mais. Esse é o grande perigo. E se isso vazar, o negócio pode acabar. Porque você já tem 30 mil, você já está um negócio meio médio. E você tem que começar do zero, acabou o seu negócio. Exato. E é uma cadeia, né? Porque, por exemplo, você tem o vendedor, você tem o hub, você tem o marketplace, todo mundo de alguma forma tem ali os dados, né? Está processando dados. Tem a área de logística que a gente fala. E eu acho que, Fabrício, essa questão, dividir essa questão da fraude do cartão, você como lojista. Eu estou na Black Friday, a minha preocupação é com a fraude do cartão. Só que você tem um monte de problemas além da fraude. A fraude do cartão é uma só e ela pode ser resolvida com a contratação de um serviço terceirizado. Só que quando você fala de segurança, você tem a invasão, você tem o cara, como você falou, o cara vai lá e bloqueia o seu site, põe 300 mil acessos lá e derruba o seu site, ou seja... Talvez a fraude do cartão seja mais fácil de resolver. E hoje em dia, tanto é que hoje em dia nem se preocupa muito menos com a fraude do cartão. Se preocupa com o vazamento de dados de cartões, mas com a fraude de cartão se preocupa menos, até por causa de todas essas questões que a gente falou, tecnologias, clears. E a gente hoje no Brasil, por causa do Pix, é uma grande maior preocupação. Porque o Pix é uma transferência bancária.
Só que instantânea, quase ninguém né? trata como uma transferência bancária. Uma transferência bancária, quando você vai fazer um TED, geralmente a pessoa vai lá, confere o nome, confere tudo e tudo mais. Exato. No Pix, a maior parte das pessoas não confere. Simplesmente vai lá e faz. Agora que o Banco Central criou um mecanismo no Pix para facilitar essa parte do estorno. Só que você tem que ser rápido. Porque se você só percebeu no outro dia, a chance de você recuperar o dinheiro já vai ser muito pequena. Sim. Tá, tem um tipo de ataque assim que a gente tem muito ligado a esse lance do cartão, né, que chama web skimming. Consegue explicar para a gente o que é esse web skimming? Porque acho que uma das coisas legais aqui é isso. A gente quer... Óbvio, estamos falando aqui de Black Friday, dos impactos para o vendedor, dos impactos para o consumidor, dos impactos para a empresa. Todo mundo é impactado, né? Então, a gente precisa olhar de todos os lados também, né? Então, a gente tem, por exemplo, o phishing, que é um tipo de ataque muito direcionado ao usuário final, né? Para ele social. é uma engenharia social, para ele poder clicar num link, esse link vai levar talvez para um site falso, né? Que é o que a gente estava falando agora há pouco. Esse site falso, se a gente não faz o monitoramento, alguém vai lá e vai comprar, né? E aí perdeu-se, o usuário final foi comprometido. A gente falou um pouco de DDoS, né? Que é aquele ataque de negação de serviço, onde o atacante está querendo derrubar o serviço do marketplace ou derrubar o serviço do hub para inviabilizar os trabalhos, inviabilizar as operações e poder, de algumas formas, exigir um resgate, né? E tem um que é talvez bem comum, né, nesse mundo do e-commerce, que é o web skimming. Conta pra gente, Kleber, o que é esse web skimming? Decifra isso para nós. O web skimming é quando a gente faz um anúncio no marketplace, não sei se alguém já fez, você consegue colocar geralmente links lá dentro, ou vídeos, um HTML lá para tornar seu anúncio bonito. Então você coloca os atacantes, claro que não vão usar isso para tornar bonito, eles simplesmente vão lá e colocam links maliciosos, eles colocam um script para executar malicioso. Esse script, muitas vezes o objetivo dele é o quê? Capturar os dados do usuário, muitas vezes capturar qualquer tecla que o usuário digitou no teclado quando está com o site aberto. Então ele começa a coletar esses dados e mandar para outro servidor e colocar. Essa é a maior preocupação de segurança, dos times de segurança, quando se tem no e-commerce, falando do time de desenvolvimento seguro, né? Porque a gente tem que impedir isso de qualquer forma, porque isso cresceu muito, né? Tinha crescido muito e é isso que é o web skimming e para ser bloqueado. Entendi. Eu imagino que essa questão de segurança para vocês é aquela coisa de correr atrás do que você nem imagina. Gato e rato, né? Você nem imagina o que vai acontecer no dia seguinte, que a criatividade é infinita. Não, e assim, a gente discutiu isso, inclusive no podcast anterior, né? Falando exatamente do preparo do cybercriminoso, né? Não são empresas, são organizações, tem RH, né? Tem contratação, tem, né? O cara é mandado embora. A organização deles hoje em dia está sendo assustadora, né? Porque Sim. Eles estão cada vez mais organizados no mundo inteiro e realmente parecem organizações, funcionando como empresas, como se tivessem levado estruturas corporativas para funcionar como cybercriminosos. E são pessoas inteligentes, né? Muito. Exato. Muito legal. São especialistas. Muito interessante, né, esse tempo. E assim, tem alguma implementação específica, soluções específicas que você, assim, Kleber, pela sua andança, assim, no dia a dia da segurança da informação, quais os cuidados que você acha importante uma empresa ter aí, né, para se preparar para Black Friday ou Black Friday, né, no caso? Bom, você quer que eu fale o nome de fabricante? Eu posso falar o nome de tecnologia? Não, eu acho que tecnologia mesmo, acho que... fala em tecnologia. Porque a gente tem os fabricantes de preferência, né? A gente tem os fabricantes de preferência, é verdade. A gente tem os fabricantes de preferência, mas pode falar um pouco sobre tecnologia. Por exemplo, você fala muito da questão do preparo do time de desenvolvimento, né? Quando a gente fala do time de desenvolvimento, o que a gente tem que se preocupar ali, né? Pensando na parte de Black Friday, a gente está falando muito do que está exposto na web, então a gente fala bastante de comunicação de aplicativo, e isso vai envolver muito API. Então, eu acredito que uma ferramenta de API Security seria essencial para as empresas terem e adquirirem, nesse caso, para poder proteger as suas APIs de ataques, porque a própria ferramenta vai ajudar a identificar anomalias, vai ajudar a identificar ataques e também a bloquear, então vai economizar o trabalho. Também, investir num SOC
bem estruturado, com bastante regras, que a gente acaba vendo por aí não é isso, né? A gente vê, às vezes, instalou a ferramenta, está coletando dado, mas você não está lendo, não está vendo o dado, não está tratando ele, não serviu para muita coisa. Então, você tem um SOC ali estruturado, com as regras certas, fazendo monitoramento, que fazem sentido para o negócio, que fazem sentido para a operação que está sendo utilizada. Eu acho que são os principais pontos. E um serviço de threat intelligence. Para o Black Friday, eu falei assim, a preparação maior seria essa. Proteger as APIs, que a comunicação maior vai passar por ali. Proteger, ter um SOC para você poder identificar essas anomalias o mais rápido possível e tratá-las. E o Threat Intelligence para te auxiliar e derrubar, fazer os takeovers o mais rápido possível. E você estava comentando, Kleber, pouco antes, que por exemplo, esse lance das APIs é um tema assim, super relevante, a gente fala isso o tempo todo. O mundo hoje conversa através de APIs. Né? O Claudio estava explicando, a plataforma dele também se conecta a APIs desses marketplaces. Agora, qual que é assim, o grande lance, né, de você fazer a monitoração das APIs? O que você está ganhando efetivamente, né, contra, por exemplo, um controle que muita gente tem, né? Que eu queria até que você explicasse também, porque que é o WAF, né? Qual que é a grande... Eu falei o WAF porque o WAF para mim já é tão básico que, tipo assim, o feijão com arroz todo mundo tem que ter. Se não tiver o WAF, mesmo independente de qual seja, você tá vendido. Não dá nem para ir, né? Não dá nem para começar a brincadeira. Não vamos nem colocar, não vamos pensar então nisso. Vamos melhorar, vai. O mercado está falando hoje em WAP, né? Web Application Protection. Uma coisa assim, WAAP, que implementa algumas coisas de segurança de APIs, implementa o WAF, implementa Bot Management, que é esse gerenciamento de né, você tratar os bots que estão na rede. Você. Mas assim, as APIs, elas por que elas são tão diferentes? Assim? Por que a gente tem que ter uma ferramenta especializada na sua visão? É porque, assim, as pessoas não percebem isso no dia a dia. Mas, por exemplo, até quem nos escuta aqui está nos escutando através de uma API e não sabe disso. Uhum. Então, assim, tudo na vida hoje que a gente tem é funcionado através de API. API é Application Program Interface. Então, desde você abrir o seu carro hoje em dia, quando você escuta o Spotify, abre o Waze, escuta falando coisas do dia a dia, liga a sua televisão, muitas geladeiras hoje em dia. Então, assim, gente, faz parte do nosso dia a dia as APIs, só que ninguém percebe, ninguém sabe disso. Então, a comunicação que acontece nisso são milhares, milhares e milhares e milhares mesmo, que as pessoas não têm ideia. Qualquer empresa aqui que a gente vai ver tem pelo menos 400, 500 milhões de aquisições no mês. Então, é muita coisa. Então, por isso que as APIs, para mim, são tão importantes você olhar para ela e ter uma solução específica para elas. Existem, sim, bastante ferramentas que dizem que protegem tudo na parte web, bot e tudo mais. Mas, como a gente fala, assim, tem a parte dos fornecedores que a gente mais gosta e conhece. Não conheço uma plataforma que consiga fazer tudo ao mesmo tempo. Assim, a plataforma faz tudo, mas ela não faz tudo muito bem. Uhum. Então, por isso eu recomendaria uma solução específica que cuide de APIs. Entendi. Ou seja, tem aquelas empresas que fazem API, que é o canivete suíço, né? Isso. Você abre, ele te traz um monte de opção, mas para um mundo de API tem que ter uma solução específica, baseada em inteligência artificial. Exatamente. Mas assim, gente, ter alguma coisa é melhor do que não ter nada. Então, assim, claro, pela minha experiência, pelo que eu conheço das ferramentas, eu indicaria uma só para cuidar disso. Mas o que tem na empresa, eu tenho uma solução X que fala que faz tudo isso. Bom, pelo menos você tem uma solução já está na frente de mundo da maior parte das pessoas. Acho que é legal, né, Kleber, assim, deixar claro assim, para todo mundo, né? A gente tem públicos assim, ultra especializados que nos ouvem e tem públicos mais... iniciantes, né? Pessoa que realmente está começando nesse mundo de segurança. Como você colocou, o WAF, ele é básico, mas ele é necessário. É necessário. Tem que ter qualquer um, independente de qual seja. Eu estou aqui na AWS, uso o WAF da AWS? Usa. Estou aqui na Azure, no GCP, vou usar? Usa. Eu comprei meu domínio na Cloudflare, eles estão me oferecendo aqui. Usa. Se você não tem... se a empresa não tem um time de segurança ou não chegou numa especialização para você utilizar e ter um WAF específico ou uma plataforma mais específica para proteção, utilize essas plataformas mesmo, que já vai te dar uma segurança muito maior do que você não ter nada. Se você não tiver nada...
com certeza tem alguém te atacando e tentando entrar nos seus servidores. Porque qualquer coisa que está na internet, qualquer servidor que você sobe, qualquer coisa que você sobe na internet, o IP daquele site está aberto ali. E a partir daquele momento, se você, as pessoas tiver um pouco mais de conhecimento para fazer isso mais fácil, se você pegar lá e ficar escutando as portas, você vai ver que você subiu o servidor da internet, passou 15 minutos, já tem alguém tentando bater nele. E a internet funciona desse jeito, gente. O ano passado a gente adquiriu uma empresa, a gente estava em busca de compra de um RP, e uma das requisições era essa, comprar alguma coisa que fosse em nuvem, porque a gente está no Google Cloud, porque a gente conhece muito casos de RPs, né, de software de gestão, que o cara está rodando local, mas está na nuvem, mas a nuvem do cliente, que ele coloca lá na nuvem do vizinho, é mais ou menos isso, aí eles vão lá, roubam, agora eu vi menos, mas eu já tive amigos que o cara me ligava e falava, cara, sabe quem vende Bitcoin? Eu falei, não, mas por quê? O cara, não, porque bloquearam o meu servidor e eles estão me pedindo 2 Bitcoins. Aí você fala, cara, pô, mas como assim? Ele falou, cara, mas e o backup? Então, aí o cara eu tive numa época, há uns 3 anos atrás, teve uma febre disso, eu tive uns 3 amigos ou 4 amigos que todos eles falaram, mas e o backup? Então... né? Antes de falar, esqueceram de fazer, é de 3 dias atrás, é de 4 dias e esse que ele pagou no final é uma rede de 8 lojas em shopping fora de São Paulo, e ele teve que pagar e não veio tudo, né? E ainda perdeu os dados, e a operação na loja dele parou e falou, cara, depois que ele mudou, ele falou, agora eu vou colocar, mas é isso mesmo. E se você tem um servidor e subiu na internet, qualquer site, não colocou um WAF, você está muito suscetível ao ataque de ransomware hoje em dia. Mas muito mesmo. Cada vez mais, né? Porque hoje em dia, né? Não, é porque a gente trouxe esse tema no podcast passado, né? De como as quadrilhas, né? E a gente volta a falar, né? O cyber, como que é que você usou? Cangaço digital. Cangaço digital, né? Tá muito preparado. E em cima disso, eu tava vendo essa questão que você falou das APIs, né? Você estava comentando principalmente das APIs, como o ataque da API, ele é hoje diferente, né? Ele não é mais porque que é preciso você ter uma ferramenta específica de API, porque assim, os ataques o WAF hoje, ele não está totalmente preparado quando a gente lista lá os ataques do WASP top 10, né? Os tipos de ataques ali. Porque o cybercriminoso, ele fica muitas vezes ali na tua rede, escutando, né, essa sua API, de forma que às vezes ele fica ali 6 meses ali escutando para depois realmente fazer o ataque. Então ele é um ataque comportamental. E o WAF, ele não é preparado para isso, né? Exatamente. A gente tem, tal exemplo, eu não sou especialista em pentest, mas eu sei fazer, já fiz curso e tudo mais. Você vai fazer um pentest, uma das primeiras atividades, por exemplo, é rodar um scanner. O scanner, o que é, gente? É uma ferramenta que ela tem vários pré-ataques programados e ela faz para você, então você não precisa fazer manualmente. Só que, geralmente, se você tem o WAF, você é bloqueado. Aí você fala assim, poxa, tem o WAF, então vou ter que explorar mais aqui manualmente, ficar olhando. Agora, se você não tem o WAF, você desce o dedo, como Mas você sabe que automaticamente. Eu não sou especialista, né? Então eu falo em nome das pessoas que não são especialistas, mas no trabalho que a gente fez lá de proteção, tinha coisas que depois você olha e fala, mas é tão boba, né? Por exemplo, login infinito. Antes o cara errou a senha, e ficava infinita até... E depois, conversando com você, ele fala, cara, errou 3 vezes, tem que bloquear E aí você vai entender. Então, assim, eu acho que... legal isso. Essa questão do usuário, a questão do executivo mesmo, CEO, porque eu vejo isso. Eu estou dentro desse ecossistema de muitos CEOs. E esse assunto sobre segurança, às vezes eles não percebem como... Às vezes, mas eu sou B2B, eu não tenho esse risco. Eles acham que LGPD não é para mim, porque eu sou B2B. Sou B2B. Só que assim, você está tratando o assunto. E aí, são coisas tão simples que às vezes você está falando que, não sei o quê. E pro cara falar, cara, é assim, imagina que você está colocando lá uma vez a sua senha, aí você tem um robozinho que vai colocar em 1 minuto, ele fez 1 milhão de combinações, 2 milhões, depois que ele caiu dentro do seu sistema, ele vai falar. E a gente tinha, por exemplo,
nesse nível de problema. Então, eu sempre coloco isso. Às vezes, procurar um especialista, a gente sabe que segurança ela é cara quando você não tem um problema, porque aí você vai ver quanto é barato. É aquela coisa... Eu tô andando com... O seguro de um Porsche é caro. Seguro de um Porsche é caro. Aí, assim, se eu bato o Porsche, eu sou roubado do Porsche, aí eu falo, cara, era barato, né? Empresta pro cunhado sair da garagem, porque né? Diferente Dá aquela primeira acelerada. Você tá no HB20, beleza, você bateu, beleza, né? Você perdeu, você tem um limite ali. Agora, você tem que pensar o seguinte, é o maior patrimônio que você tem, é a sua empresa. Você não está falando de um negócio. E aí você fala, pô, mas é caro. E o detalhe, a gente vê muito coisa isso, de ter alguém monitorando lá um acesso, sabe? Às vezes você está vendo que o acesso está fora do comum, você tem alguém monitorando, você vai lá e fala, opa, tem que tomar uma medida aqui, eu derrubo o sistema para evitar isso, ou isso de ser. Então, o que eu vejo, muito CEOs, eu acho que isso que pode estar ouvindo a gente aqui, é falar, cara, consulta vocês, vai achar... Cara, o mundo ideal é isso que você falou, cara, eu vou ter que gastar 1 milhão no mundo ideal. Cara, você não precisa gastar 1 milhão. Às vezes você vai, cara, eu vou gastar 10 agora, depois eu vou gastar 20 agora, depois eu vou gastar 50 agora. E aí, na medida que seu negócio vai crescendo, você vai colocando mais dinheiro, porque quando você é pequenininho, o estrago é pequeno. Exato. Mas quando você começa a se tornar médio e grande, o estrago também é grande. Então, você saiu de um HB20 para uma Ferrari. Você não pode ter na HB20 eu não me preocupava com seguro. Você está dirigindo uma Ferrari, tudo bem, você pode não ter seguro, mas o risco, o prejuízo é muito maior. E é sempre quando a gente não espera, ou a gente acha que o risco está baixo, né? Eu tenho um caso muito peculiar, interno, né? Exatamente isso, né? Eu sempre tive seguro, né? Em um determinado momento, não preciso por esses dias. Foi exatamente... No momento. Naquele dia aconteceu um problema. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu. Mas assim, o que você falou, Cláudio, é 100% do que a gente pensa, né? É óbvio que você precisa ter times de operação, monitoração, mas a prevenção é o maior aliado. Aliás, quase todo SOC tem um grande objetivo, né? Que é detectar o que estava invisível. Sim. Né? O que já estava ali, ele vai lá e detecta. Esse é o grande objetivo de um SOC. É óbvio que, né, quanto mais real-time, melhor, tal. Mas a grande maioria dos ataques acontece porque ele ficou ali invisível por muito tempo e ninguém tomou nenhum tipo de ação. Não é isso? Sim. E eu achei interessante esse ponto que você trouxe, Cláudio, porque assim, a gente ainda se depara, e às vezes médias e grandes corporações, né? Retardando, às vezes, investimentos, né? Aparentemente, né? Às vezes passa na cabeça que não há... vamos dizer, às vezes, olhar do board ou eles têm muito apetite ao risco, né? Vamos dizer, né? Quanto de apetite eles têm ao risco, ao ponto de não chegar a investir, muitas vezes, numa tecnologia, numa solução, e deixar rodar e muitas vezes, né, esperar acontecer. Você vê muito disso também no... A gente vê muito disso. A gente vê... Você que bate na porta do homem lá. E pede Ou dinheiro, não né? pode bater na mesa, esqueço aqui. Mas assim, vai lá para, né? Pedir a caneta ali, né? Já se depara muito com isso. Acontece muito disso porque muitas vezes o que a empresa quer, o conselho, a própria diretoria, ela quer lançar um produto novo, ela quer faturar mais, ela não pensa em impedir que o dinheiro vá embora. A área de segurança, a gente fala que é um pouco ingrato nessa parte, por quê? Porque a gente está impedindo que o dinheiro vá embora. A gente não está trazendo dinheiro para a empresa. Então, muitas empresas pensam que é uma despesa nesse sentido. Então... É muito difícil convencer, muitas vezes, executivos, conselheiros, algumas vezes, para falar assim, a gente precisa disso. Mas, quando não consegue, a gente fica falando assim, não é nem se vai acontecer, é quando agora. É quando. A gente muitas vezes como, fala assim, né? É quando. Quando e como, né? Mas eu vou mais longe, né? A gente, nesse mundo de startups, muitos fundos investem alguns milhões, e muitos milhões, alguns dão muitos milhões numa empresa. E quando você passa numa due diligence, até hoje, de todos os fundos que eu conversei, só um se preocupava, ainda assim, de forma bem, sabe assim, primeiro nível, com segurança. Então, os fundos muitas vezes vão lá e fazem cheque de 100 milhões, 200 milhões numa startup, aí faz um due diligence, vai lá contábil, trabalha, levanta a vida...
e ele não vai nesse assunto. Ele não faz, sequer faz uma pergunta, até, né, Fabrício, fala, cara, se precisam chegar nesse assunto, cara, deixa a gente fazer essa auditoria de segurança. Eu acho que falta, por parte dos fundos, terem, porque assim, quando você fala de uma due diligence de uma startup, você está falando de um escritório contábil, um escritório de advocacia, que vai lá e olha todo o passado da empresa. Só que ele não olha o que é essencial. Se essa startup... essa expertise. Se tem, então, talvez faltem empresas que vão olhar e falar, cara, deixa eu ver o aspecto técnico. Porque a ideia de uma due diligence não é inviabilizar o negócio, mas sim dizer, olha, beleza, você pode fazer o negócio, mas você tem que tratar esse risco. Então, acho que isso não é só do empresário. Também, eu acho que todo mundo acaba deixando em segundo plano essa questão de segurança. Isso talvez algum investidor aí, cara que está fazendo investimento em startup, se não se preocupa, está assistindo esse vídeo e está assistindo agora, e não se preocupa, eu no lugar dele me preocuparia. Olha, isso também. Eu participei já de algumas due diligence, algumas empresas que eu participei, porque estavam fazendo aquisições de outras empresas. E quando você chegava na startup, geralmente eles não tinham nada de segurança e tudo aberto. Aí saía correndo contratar gente no mercado, saía correndo contratar solução, saía correndo fazer todas as coisas. Então, E é o que o Cláudio ele fala muito isso, né? Se tem um negócio que pode quebrar uma startup, é a ausência de segurança, né? Porque você vai submeter a um risco enorme. Se acontecer um incidente, credibilidade acaba, né? E o seu negócio acaba no dia seguinte. Exato. Não importa quanto dinheiro você tem no caixa. Exato. E até se estiver chegando, até ampliando, se estiver chegando uma empresa que quer comprar o seu negócio, se não tem nada de segurança, ela também vai jogar valor lá embaixo. E aí tem um tema assim que a gente fala muito isso na Viva Security, né? A gente tem alguns desafios que a gente trata no dia a dia. Um deles é o desafio da cadeia de suprimentos, da cadeia de fornecedores, né? E é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Seja num due diligence, onde você vai comprar uma empresa, ou alguém que você está usando como um intermediário, como parte da sua equação de negócio, né? E aí, voltando para o tema das APIs, né, Kleber? Hoje um hub um hub de marketplace, Cláudio, ele pode usar APIs que estão abertas ali. Sim. Né? Esse hub, assim, não necessariamente eu me cadastrei no marketplace. Eu estou lá usando, estou vendendo meus serviços. A documentação é pública, né? É público, estou vendendo meus serviços. Quem está me contratando, os meus sellers, né, os meus vendedores, eles não sabem se eu tenho ou não tenho segurança. Eles supõem que sim. Mas veja, não teve nem processo de certificação do hub, né? Sabe, um passo a passo mesmo. Não acontece isso hoje. Não vejo também acontecendo. Eu também acho que deveria ter. Porque a gente tem os dois tipos de hub, né? Tem os hubs que nem a mais 5, que são um hub oficial, tá ali cadastrado, parceiro dos marketplaces. Mas você também tem aqueles hubs não oficiais, que alguém construiu para ajudar um amigo, por exemplo, e vendeu no bairro dele. E o que ele fez? Ele simplesmente, muitas vezes, foi lá, apertou F12 no browser, se ninguém já fez isso, faz sim, botão direito lá, inspecionar elemento, viu o que estava acontecendo e copiou. Então, ele já consegue fazer isso e não é oficial, tá ali. Qual que é a segurança disso? O que está por trás? O que está fazendo com os dados? Ele está armazenando os dados da maneira segura? A gente não sabe. E isso é um risco tanto para o cara que está vendendo na loja dele, como já até citou, que pode parar uma operação, como é risco para a gente que está comprando e a gente não sabe também, porque o anúncio está lá no marketplace, a gente não sabe, e o nosso dado depois está indo lá para qualquer computador, qualquer coisa, a gente não sabe nem para onde está indo, como está sendo armazenado, e nem o marketplace sabe, ninguém sabe. Aí que entra, né, o lance da segurança de APIs com ferramentas assim ultra especializadas que você estava comentando, né, Kleber? Porque é isso, assim, da mesma forma que as APIs são feitas para serem consumidas, abertas, né? Mas se não existe um processo de credenciamento, de certificação, e eu posso embutir um código, né, no meu anúncio, né? O pessoal chama isso de SQL injection, às vezes, né? Ao invés de embutir um código de anúncio, eu embuto um código que apaga o banco de dados, um código que rouba alguma coisa, né? Então, eu olho isso como uma das coisas mais importantes.
E é um processo, né? Essa coisa está evoluindo. Eu, por exemplo, não conhecia hubs de marketplace há 3, 4 anos atrás. Acho que isso é uma tendência, que tem cada vez mais concorrentes, né, Cláudio? Sim, sim. E tem os bons concorrentes e os maus concorrentes. Sim. Exatamente. Né? Porque o próprio Cláudio falou, né? Ele investe ali, né? No dia a dia para ter exatamente um hub consistente, né? Para que possa levar segurança para os seus clientes, para os sellers, né? Sim. Então, eu acho que assim, o ponto é, não podemos deixar de investir em segurança da informação. Segurança da informação, mais do que nunca, é importante, né? Para todos que estão aí nos assistindo. Para fazer negócio, tem que ter a segurança da informação. Eu vou até além, Fábio. Eu acho que a primeira coisa é começar a pensar. Acho que no momento que você começa a ter essa preocupação, falar, cara, beleza, eu não tenho dinheiro agora para pagar, mas eu tenho a preocupação. Deixa eu pesquisar. Sim. E aí vai chegar o momento que aquilo que a gente falou, o ideal é ter 1 milhão de investimento por ano, mas eu só tenho 20 mil. O que eu consigo, o que eu posso fazer? Porque às vezes alguns cuidados, que são cuidados que ele não vai gastar nada a mais, né? Às vezes é um cuidado, como esse eu falei, do fato de ele não deixar logar mais que 3 vezes. Ele não vai gastar nada, mas como que ele vai aprender? Então tem muito conteúdo, como o podcast de vocês, o canal de vocês, e um monte de conteúdo gratuito que pelo menos eleva o nível de consciência. Fala, opa, tem um problema aqui, eu preciso chegar aqui. Se eu sei que eu estou aqui, como eu vou fazer? E ele não precisa sair do 0 para 1 milhão da noite para o dia. É o que a gente vem fazendo, né? Ao longo do tempo, tendo especialista, consultando especialista, fala, cara, olha, eu tenho esse serviço, eu não posso pagar agora, mas o que eu posso fazer? Mas está no radar, né? Isso, e o que eu posso fazer para mitigar esse risco, já que eu não posso pagar? Vou andar, né, não vou andar à noite com carro, eu vou ter mais cuidado, vou andar mais devagar. Olhar no farol, né? Quando eu vou prestar tua atenção. Né, já que eu não posso pagar o seguro, o que eu posso fazer para mitigar esse risco? Não vou entrar em área de risco. Então, algumas coisas, eu sempre penso isso, a segurança, além do investimento, é consciência. Eu acho que as pessoas, muitos executivos, eu posso falar em nome de executivos, de CEOs, eles não têm consciência da importância. Que quando ele começa a ter, ele começa a buscar alternativas. Né? Você sabe, Cláudio, que isso é uma forma assim, que valida um pouco do que a gente está fazendo. Né? A gente está querendo... o slogan da empresa é esse aqui, é cibersegurança democratizada. E você só consegue democratizar se você leva isso de uma forma acessível, compreensível. As pessoas começam realmente a entender a natureza daquele tema, por que ele é importante. Né? E aí a medida de investimento depende de cada um, depende de cada empresa. Né? Então, um marketplace vai investir milhões, uma empresa menor dentro do limite dela, mas não deixa isso... não é negligente com o tema. O que a gente falou aqui, né? Um servidor, um Google, ou um Amazon, enfim, você está ali no Google, você tem recursos que já te protegem, tem muitas coisas que já vai te proteger de saída. Além disso, tem muitas soluções open source também. É o melhor do mundo? Não, mas existem soluções open source que vai te ajudar e te dar uma proteção também. Mas complementando o que o Cláudio falou aqui das empresas, se você pega algum livro que fale sobre startup lá de algum autor americano, por exemplo, de startups de sucesso, de empresas de sucesso nos Estados Unidos, principalmente de tecnologia, todos eles citam que a segurança é um dos pilares do produto. Então, se você pegar e colocar assim, você tem lá qualidade, você tem o desenvolvimento, você tem a parte do recurso humano, você tem a parte de segurança da informação. Isso você pega livros escritos desde a começo da década de 90. No Brasil, segurança não faz parte do produto. Em poucas empresas, até que a gente tenta colocar o que a gente chama de shift left, né? Trazer isso para o mesmo começo, que na parte de segurança. Mas em poucas empresas no Brasil, isso é uma realidade. Não faz parte do produto segurança. Então, quando a gente está falando assim, qual que é o custo do produto? Qual que é a composição do produto? Segurança tem que estar ali no meio. O shift left acho que essa a chavinha que eu acho que precisa virar. É o que você falou no começo, né? É levar ali para o desenvolvedor, né? Aproximar daquele time até a questão da segurança. Até a gente aproxima até de quem está do PO, que a a gente chama, da pessoa que está criando o produto, assim, de como está sendo escrito, a área de negócio. Tem que estar todo mundo sabendo que segurança faz parte do produto e começa ali já, entendeu? Kleber, e até num evento que a gente teve em conjunto, você falou de um tema assim que não é muito comum no Brasil, que é o threat model, né? Modelagem de ameaças. Né? E isso era um negócio que também não é novo,
mas que agora as empresas começaram a olhar mais. Agora né? começaram a olhar mais, mas já é antigo, é muito antigo. Você estudou isso, né? Você tem um artigo seu sobre isso. Tem. Eu gosto bastante, desde o começo que eu trabalhei com segurança de informação, eu já pratico isso, mas tem poucas empresas no Brasil também que têm esse processo implementado. Não é um processo fácil, porque você tem que estar cada vez mais próximo do shift left. Então, a gente tem empresas no Brasil que têm anos, né, de produtos desenvolvidos. Se você conseguir mapear isso, escrever, fazer tudo isso e ainda acompanhar as criações novas, é complicado. Mas é uma coisa altamente necessária, né? Bacana. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo, né? Infelizmente. Temos aí poucos minutos para terminar. Eu queria, assim, ter aqui... Vocês têm alguma história de superação de empresas que enfrentaram desafios de cibersegurança nesse momento da Black Friday? Aquelas que tiveram, vamos dizer, sucesso em passar por essa Black Friday e aquelas que não tiveram esse sucesso e tiveram ataques e tiveram os problemas. Não precisa falar o nome da empresa, mas pode falar o setor, por exemplo, já ajuda bastante. Na Black Friday, eu até pesquisei também, não encontramos nenhum caso que seja acontecido no dia da Black Friday, mas não significa que não aconteceu. Pois é. Aliás, esse é o tema, né? Não é que não aconteceu, né? Isso foi, de alguma forma, contido. Né? Porque acho que é o tema do vazamento de dados. Às vezes nem sabe, a pessoa nem sabe que isso aconteceu, né? Porque roubaram os dados dela ali, ela nem se deu conta. É comum de falar que aconteceu na Black Friday, a pessoa fala assim, teve contas abertas com credenciais falsas, porque a pessoa faz o phishing, pega seus documentos, pega seus dados, e você abre uma conta falsa no seu nome. Tem a parte de que fazem o phishing, faz o account takeover. O que é account takeover? Eu pego os seus credenciais logo lá no Marketplace. Imagina eu entrando lá no Mercado Livre, lá com sua conta, comprando e mandando entregar em outro endereço, de um laranja, por exemplo, ou retirar na loja e sem perceber eu comprei. Com o seu cartão de crédito, claro. Então, esses são os casos mais comuns de fraude, links falsos na Black Friday, que se tem notícias, né? Agora, de plataforma que ficou fora do ar ou que sofreu algum ataque massivo, vazamento massivo no dia da Black Friday, a gente não tem conhecimento, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Isso que é mais estranho. E eu acho que um problema é que de uma empresa média e pequena não repercute. Né? Esse assunto não é assunto do dia. Repercute quando roubaram os dados da Amazon. Tanto é que um concorrente que quebrou, aconteceu isso. Não foi em Black Friday também, mas, sabe, não foi o dado da empresa. Foram os dados de um marketplace. Aí a gente teve outra situação também do marketplace que foi invadido. É um marketplace. Então, quando tem um nome de relevância, mas ele fala, roubou não sei quantos milhões de cartão de crédito, mas isso acontece todo dia, né? A gente mexe, você tem seu cartão, você vai lá, mas como que o cara comprou, né? O cara ligar para você e você fala, mas comprou com meu cartão de crédito, aí você lembra e fala, puta, esse foi o último site que eu comprei, esse foi o último produto. Eu tenho um site que eu tenho certeza que eu já fui clonado mais de uma vez, porque coincidiu 2 vezes depois de comprar lá, bloqueei o cartão, quer dizer, e nome grande, empresas unicórnios. Então, às vezes é que isso é tão pulverizado que eu acredito, não sei, corrija se estiver errado, mas às vezes a gente nem sabe que teve um problema, né? Nem saiu, na verdade, divulgaram na mídia. A coisa da LGPD, ela trouxe a obrigação das empresas, elas indicarem, né, que houve um vazamento de dados. Agora, assim, não houve vazamento. Eu não vou ficar perdendo a minha credibilidade de graça, né? Então eu vou ficar aqui se ninguém falar, se ninguém levantar a lebre, eu tô quietinho. Até porque pode ser uma fonte inesgotável de informação, né? Para que você vai destruir a empresa, né? Você vira, tá ali, não é? O cara tá ali, tá tão fácil ali, tudo que aí daqui um mês eu vou lá e coleto mais um monte de informação, né? Mais um monte de cartão de crédito. Para que eu vou destruir a empresa? Deixa lá, né? Então nem tudo prejudica a empresa. Às vezes está prejudicando só o usuário na outra ponta e o usuário nunca vai saber. Acho que essa é a questão. Né? Mas fora da Black Friday, já peguei caso de web skimming. Então, o atacante que colocou o script malicioso dentro do anúncio.
A gente detectou, bloqueou e foi. Já dado de vazamento de cartão de crédito, que manipulava a API e conseguia pegar os dados de cartão de cliente. Então, assim, histórias de vulnerabilidades a gente vai ter inúmeras aqui. Tem inúmeras, né? Ficaríamos aqui horas e horas. Gente, como eu disse, estamos chegando ao final, né? Então, a dica que a gente dá para os nossos telespectadores, né? Cuidado, atenção, né? Links falsos, ofertas milagrosas, né? E que todos nós possamos, então, ter aí uma Black Friday e não a Black Fraud nessa sexta-feira. Compre com parcimônia e com cuidado. É isso daí. Bom, gente, estamos chegando ao final dessa nosso segundo podcast, né? É patrocinado por nós mesmos, né? Patrocínio aqui, né? E vamos para as considerações finais. Clebão, fala aí das suas considerações finais, fala um pouco do teu trabalho, enfim, fique à vontade. Bom, hoje trabalho na Axia Digital Solutions, é uma empresa do mercado de Web 3.0. Então, tokenização digital, marketplace também focado em criptomoeda, criação de exchange, integrações com BaaS, né, para transportar a conta digital para também estar conectada com a parte do Web3 de criptomoedas. Então, esse é o foco hoje que eu trabalho como gerente de segurança e informação nessa empresa, protegendo os dados nesse mercado também, que é um mercado novo também. Bacana, Clebão. Cláudio? Como eu disse, eu sou o CEO do Magi 5, nós somos um hub de integração e automação para quem vende marketplace. Nas nossas redes sociais a gente tem muito conteúdo, inclusive depois a gente vai pegar alguns cortes aqui para também divulgar nas nossas redes sociais. Então, se você quer saber um pouco mais de conteúdo sobre vendas em marketplace, né, magi5.com.br, lá a gente tem vários conteúdos, inclusive uma universidade com várias aulas, com especialistas, falando um pouco do mercado. Então, se você tiver alguma necessidade, fala com a gente. Bacana. Muito bom. E não esqueçam de seguir a Viva Security na LinkedIn, vivasecurity.com.br. Estamos lá. Follow nós, né? É o que eu sempre falo. Então, tá bom. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu.